Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo com os Estados Unidos da América. Muitas cenas ali que parecem, né, pessoal, realmente da Venezuela. E o pior de tudo, como a gente sempre fala também nesse canal, o Brasil sempre imita os Estados Unidos, né, pessoal? Seja na cultura, seja nas finanças, seja lá onde for, nós sempre imitamos os americanos, né? Então, isso é algo que pode acontecer conosco, com certeza, né? Já tivemos aí algum início disso e a mídia, né, completamente do lado aí das pessoas, né, que iniciaram esses movimentos, chamando de democrático, aquela coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, com certeza, isso traz um fator de risco a mais. Afinal de contas, as nossas análises são sempre direcionadas aí no mercado financeiro, nas finanças, né, em quais ativos aí podemos nos proteger, né? Então vamos falar bastante sobre isso, pessoal, maravilha. Antes de mais nada, as nossas mensagens aí. Muito obrigado a todos que mandaram, né, e-mail aí para nós, pedindo para entrar aí nas comunidades de WhatsApp. Temos já muitas requisições. Nossos amigos aqui, Arthur e Percival, estão trabalhando a todo vapor. Fiquem tranquilos aí que muito em breve todo mundo vai entrar nos novos canais. Então, continuem mandando aí. Muito obrigado mais uma vez. Quem ainda não entrou, entre no Telegram, né? Uma comunidade apenas de leitura, mas também está muito legal. E temos finalmente a nossa comunidade paga, né? Que detalhamos aí de uma forma, cada semana, né? Mais explicado o que podemos fazer para nos proteger nesse momento. Maravilha, pessoal! Então começamos aí, né, com duas figuras muito interessantes, exatamente, né, para dar aí uma descontraída antes de ir, né, para o hardcore. Então aí está, né, essa imagem realmente é sensacional. Vejam aí, né, a economia real versus o Ibovespa, não apenas o Ibovespa, né, qualquer bolsa de valores aí do mundo, né, está exatamente na mesma situação. Vejam aí, né, o Ronald McDonald ali sentado numa Nice e atrás, né, o McDonald's aí varrido completamente, e aí o Faria Lime, né, Faria Lima Elevator aí, e Bovespa subindo menos de 2%, eu considero como queda, né, pessoal, exatamente. Sensacional essa postagem, porque realmente não há, né, gente, o que faça mais o Ibovespa cair, realmente incrível. E aí a notícia que mais nos chamou a atenção, né, no comecinho do dia, vejam aí, a China cortou uma parte aí da importação, né, dos Estados Unidos de soja e carne de porco, não é mesmo? Notícia aí da manhã. E vejam a resposta, né? Estados Unidos nem aí subiu 0,38 e Brasil, né, menos ainda 1,39%. Guardem bem, né, essa questão porque ela vai ser muito importante um pouco mais à frente. Então vamos ver aí, né, algumas notícias antes da gente chegar nessa questão principal aí dos Estados Unidos, que certamente vai acabar pingando na gente, né? Então olhem aí, para colocar as coisas em perspectiva, o Banco do Japão detém quase 80% de todos os ETFs domiciliados no Japão. Então quem acha aí, né, que a China é um país, né, socialista e o Japão é um país capitalista, repensem aí os seus conceitos, né? É incrível o quanto o banco, né, central japonês avança sobre as ações aí de forma indireta, né, através das ETFs, o que faz com que as ações, né, do seu país não caia. Isso sim é repetido aí por todos os países, por todos os bancos centrais, mas o Japão realmente é o que está na liderança. Já mostramos aqui algumas vezes, né, que os Estados Unidos, nessa última, né, crise que teve aí, ele está aportando mais dinheiro do que qualquer banco central, mais até do que o banco japonês, mas desde 2011, né, quando tivemos aí o primeiro problema, que já é, né, resultado da crise de 2008, o Japão não parou de fazer, né, essas compras aí através de ETF, e vejam aí, realmente esse gráfico é incrível, né, saindo ali de 2011 praticamente do zero, e hoje já chegou então em 80%, realmente impressionante. E vejam aí, né, começamos a falar um pouco sobre as questões, né, do problema que ocorreu tanto nos Estados Unidos quanto já está refletindo de uma certa forma aqui no Brasil. Na nossa opinião, o Fernando Urich aí mais uma vez fez um comentário que expressa exatamente aquilo que a gente acha. O vandalismo do pessoal de preto nas ruas é tão democrático quanto o pessoal que pede AI-5, né? Lembrando que AI-5, né, foi aquela tomada
de todos os poderes naquele momento ali, né, do regime militar. E olhem aí, né, mas a empresa tradicional ignora o primeiro ato e direciona todos os holofotes ao segundo, como se esse representasse quem votou no Bolsonaro, como se aquele jamais existisse. Perfeito, né, gente? Exatamente o que a gente ficamos muito pasmos, né, com a cobertura da mídia, mostrando, né, tudo aquilo que ocorreu como se fosse algo bom. E vejam aí, né, gente, para quem ainda achava, né, que não tinha sido feito de besta o suficiente, então que coisa, né? Todo isolamento social é fundamental, a mídia sempre falou, e vejam aí, né, nesse caso, sem problema nenhum. As pessoas aí todas juntas, né, de uma forma incrível, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para fazer aí, né, pedidos super democráticos, claro, mas aí não tem problema nenhum, né, você estar aí um ao lado do outro. E vejam aí, manifestação contra o racismo em Curitiba termina em depredação. 8 detidos e um ferido, né? Então, isso aí começou, né, de uma forma bem branda ali no final de semana, e agora já temos em Curitiba. Até onde será que vai chegar também no Brasil, né, pessoal? Temos aí, estamos falando da madrugada do dia 2, né, de junho, às 3h30 da manhã, e, né, as riots aí, né, os tumultos ali nos Estados Unidos estão já tomando aí uma ordem, né, muito maior do que os outros dias. Então já teve policial que foi atropelado, já teve muita gente aí realmente que foi morta, né? E o mais incrível que realmente nós nunca imaginamos que iríamos ver nos Estados Unidos. As pessoas entrando nas casas, né, das outras em Washington, pessoal, em Washington, algo realmente inacreditável, né? Então, até que ponto que isso pode, né, refletir aí no Brasil? Falamos mais uma vez que nós sempre imitamos, né? Tudo começa ali e vem para cá, né? Sem pedir licença. E vejam aí, enquanto isso, né, o Ibovespa maravilhoso, o dólar, né, teve uma subida enorme aí ao longo do dia, e mais ou menos ali, né, no meio do dia, um pouquinho depois do almoço, o Banco Central entrou aí com muita força, realmente derrubou o dólar, mas na questão aí política, né, deu uma pequena amenizada. Então vejam aí, Celso de Mello compara Brasil à Alemanha nazista, né, e diz que apoiadores de Bolsonaro odeiam democracia. Bolsonaro, aí, né, ao longo do dia de hoje, bolsonaristas mudam estratégia em relação a Celso de Mello, e agora de manhã também já saiu uma outra notícia. Celso de Mello nega pedido de apreensão de celular de Bolsonaro que tinha sido feito, né, pelos partidos de esquerda. Então, o Brasil é assim, né, gente? O que é bom no Brasil, com 1 milhão de aspas, é que nós aí somos um povo assim, né, tão manso, vamos dizer assim, que até essas questões aí, vejam que lá eles já foram, né, pro tudo ou nada, e aí o Brasil sempre fica passando panos quentes aí. Então, realmente, a única coisa que pode nos salvar, né, é exatamente essa calma, digamos assim, né, que o Brasil, essa passividade, na verdade, que o brasileiro tem. E olhem aí, né, pessoal, o que será então, né, que isso tudo vai causar aí nos Estados Unidos? Esse post realmente também é incrível. Os Estados Unidos estão literalmente queimando, né, nas riots aí, nesses tumultos, né? O PIB caiu, as pessoas estão desesperadas. O que Jeremy Powell está fazendo? Compra de futuro de ações para que os ricos possam ficar mais ricos. Sim, todos os índices agora estão verdes. Powell, deixe-os comer estoques. Na verdade, ações, né? É uma brincadeira, né, com a Maria Antonieta, que foi ali degolada, né, na Revolução Francesa, e diz, né, a lenda urbana, que quando falaram para ela, poxa, o povo está louco aí, não tem pães, né, e ela falou, então que comam brioches, né, é uma brincadeira, falando aí pro Jeremy Powell, né, o Powell falando, então, desde que comam ações, né, afinal de contas, as ações continuam aí explodindo, enquanto, né, o povo está passando, então, muita necessidade. Isso realmente é muito sintomático, né, pessoal? Não é possível que ninguém esteja vendo isso, que a mídia não esteja vendo isso. É realmente, né, de novo, gente, tudo nos leva a crer que é um movimento aí, né, para que os mercados do mundo inteiro sejam realmente, né, derrubados uma hora, e que o povo realmente fique cada vez mais bravo. Gente, não há como achar uma coisa dessa normal, né? O Banco Central aí está imprimindo dinheiro à torta direita, e o dinheiro vai para as ações, né? O dinheiro não está chegando no povo. Então, assim, é algo simplesmente, gente, inexplicável, e tudo realmente leva a crer
que é, né, algo aí conjunto, muito bem organizado para quebrar de uma vez, né, as finanças aí do mundo, e sabe-se lá Deus o que será implantado, né, no lugar. E esse comentário também sensacional, né, essa conta do Twitter aí, ele já é sensacional, né, as reminiscências, né, do capitalismo americano, né, já está falando, né, o que sobrou então, pois realmente estamos vendo mais uma vez que não há mais nada, né, gente, de capitalismo. A nação aí norte-americana vai virar um bando de desesperados, e o Banco Central gerando mais dinheiro para as bolsas, assim, é uma coisa insana, né? E vejam aí, realmente isso é muito incrível. Os mercados, né, imobiliários aí mais importantes do mundo estão sofrendo aí problemas irreparáveis nesse mês, né? Quais são aí, né, um presente para quem souber quais são, né, os dois lugares aí que tem o mercado de imóvel mais, né, promissor, digamos assim, né, que mais movimenta dinheiro, Hong Kong e Manhattan, né? Hong Kong foi aí, né, quebrado totalmente por aquele grande país asiático que a gente não fala, e Manhattan, né, quebrado aí com essas questões. E o mais incrível, hein, gente, que a gente falou no outro vídeo de novo, né? Olhem, esses dois locais mostram, né, exatamente a diferença então entre o Ocidente, que está realmente perecendo, e o Oriente, né? Então, enquanto esse local aí que começa com HK sofreu porque um grande país aí, né, está tomando totalmente o poder nele, o outro lugar, que é Manhattan, é exatamente o contrário, né? O grande poder que cobria esse local aí, né, a segurança jurídica, a estabilidade, está perdendo o controle, né? Realmente, as cenas aí, a gente assistiu hoje, né, todos os jornais aí daquela grande emissora Gro, né, que começa com Gro, e realmente passaram um pano enorme, não foi nada daquilo. E no Twitter você entra, né, só imagens absurdas, realmente, as pessoas sendo espancadas, né? Parece que assim, tem dois lados, né? Então, até ali o comecinho da noite são, né, passeatas aí super pacíficas, e aí à noite vem, o couro começa a comer, né? Exatamente para a mídia ter, então, imagens de todo mundo ali ajoelhando, né? Hoje mostrou aí os policiais ajoelhando, né, junto com os protestantes. Desculpa, aqueles que fazem protesto, né? Protestante em português tem uma outra conotação. E aí, né, a noite cai, desce o couro em todo mundo, quebra tudo, né? Rouba a loja. Olha aí, né? Pela primeira vez a gente vendo entrarem na casa das pessoas, gente. Isso nos Estados Unidos, gente, é algo inconcebível. No Brasil isso acontece o tempo todo, mas lá é inconcebível. Porque as pessoas lá são armadas, né? E realmente vai ter uma guerra civil, né, gente? Se continuar assim, não tem como, porque um lado, né, está aí com muitos vídeos, né, mostram, aparecem tijolos aí, né, nas ruas do nada. É óbvio, né, que é algo completamente arquitetado e organizado, muito bem organizado, e é uma massa, né, enorme, então muito parecido, né, com a Revolução mesmo Francesa. É uma massa enorme de pessoas, né, armadas, vamos dizer assim, com esses tijolos. E aí as pessoas que estão em casa aí, né, tentam defender os seus locais aí de trabalho, os seus comércios. Se não tem arma, morrem mesmo, né? E se tentam alguma coisa, morrem. Então não tem muita conversa, né? Então a que ponto chegou a América, né, pessoal? Então, só para a gente entender, né, o que isso pode, né, dar de mais problema aí, a gente só trouxe uma pequena questão aqui muito interessante também. Como sempre, né, tudo começa nos Estados Unidos, então a gente vai dar alguns exemplos aqui. Quem jogou, né, bastante fliperama aí nos anos 80 conhece bem esse símbolo aí à esquerda. Winners don't use drugs, né? É uma mensagem para os jovens, então, né, dos norte-americanos, não entrarem nas drogas, né, dos anos 80, e vejam o que é hoje, né? Então, vejam quantas celebridades aí, né, de Hollywood usam droga, né? Ah, não, mas maconha é mais leve. Bom, quem é especialista realmente discorda disso, né? Porque causa sim problemas, né, neurais. É realmente a porta de entrada aí para outros problemas. Então, mas enfim, né, não vamos entrar nessa questão aqui. Vamos só mostrar a diferença, gente. A diferença, como que uma nação, né, pode ter mudado tanto aí. Então, começo dos anos 80, vamos dizer uns 40 anos, mudou tanto, né? Então, algo que eles combatiam passou aí, né, a ser simplesmente cultuado pelos, né, grandes disseminadores aí das ideias, não é mesmo? E no nosso Brasil aqui, mesma coisa, né? Temos um caso aí muito interessante que um dos nossos queridos seguidores falou hoje, né? Tinha aquela novela O Clone da Rede Globo, né? Vejam essa mocinha aí, era uma menina, né, que acabou sendo uma menina rica, que acabou sendo usuária de drogas, e a novela mostrou
todos os problemas, mostrou fatos reais, né, pessoas reais que foram aí, né, que tiveram esse problema de droga na família, ali nos centros de recuperação. Então vejam, isso há 10 anos, hein, gente? O Colônia é uma novela de 2010. Claro que já tem várias mensagens ali que fez, né, com que a gente acabasse virando o que a gente está virando, né? Essa emissora há muito tempo já vem implementando ideias aí. Mas vejam, né, pelo menos essa questão, olha como eles trataram agora, e aí a direita colocamos daí um grande, nosso formador de opinião brasileiro, né? Que tem inclusive um programa próprio aí de entrevista, não mostramos o rosto, não falamos o nome, porque, né, com essa onda aí que está tendo no Brasil, vai saber o que poderia acontecer conosco. Então, né, só mostrar ele abertamente, né, é usuário, estimula, tem aí, né, um grande público jovem também. Então, gente, é isso, né, como que pode o Ocidente, né, cair tanto? E aí, mas será realmente, né, cara, que é assim? De novo, né, pessoal, as pessoas, né, no dia a dia não se dão conta, né, do que nós estamos falando. Essa imagem à esquerda, pessoal, é inacreditável, né? Imagine aí o presidente, né, da maior nação do mundo foi para um bunker ali, né, um bunker escondido, exatamente, né, para grandes ataques. Aí a gente não fala também os nomes, né, para não causar problema, mas grandes problemas aí na nação, né? E olha aí, ele usou então isso para uma questão interna, não é mesmo? Além de ficar escondido ali, apagaram todas as luzes, igualzinho ao filme, né? A Hollywood aí sempre dando uns spoilers aí do que vai acontecer. White House Down, né? Então vejam aí, grandes atores, né? Aquela coisa toda invadindo. Quem diria, gente? Quem diria que muito pouco tempo, esse filme aí é super recente, né? Tanto pouco tempo depois isso ia ocorrer na vida real e não seria por inimigos estrangeiros. Vejam, gente, essa terceira imagem, as coisas completamente aí incendiadas, né? As lojas sendo roubadas. Vejam a última, a Big Apple, a grande líder aí, a grande marca, né, norte-americana. Imaginem uma grande marca, né, daquele grande país novamente asiático ser atacado, né, pela população. Gente, isso não existe lá, não existe, né? Quem reclama realmente é levado, né, a óbito, não tem como isso ocorrer nessa grande nação. De novo, né? Ocorria aí numa nação, né, vizinha, e aí eles já entraram, já fizeram tudo o que fizeram. Imagina então internamente. Então, gente, por que a gente trouxe isso tudo para essa reflexão? Então, colocamos aí novamente. Então, os Estados Unidos, né, são uma nação aí que está, né, completamente de joelhos, né? De novo, né, são organizações internas, né, estão dentro ali, o presidente vai ter que chamar o exército contra o próprio povo, né, para ver o tamanho aí de como isso já entrou na cabeça de todo mundo. E a gente trouxe essa foto também desse presidente, né, que foi realmente ali baleado, né, em praça pública, na frente de todo mundo, na frente da mídia, na frente de, né, de repórteres, enfim, né, do eleitorado dele. E foi uma clara mensagem, né? Ele estava exatamente querendo mexer ali, né, na guerra do Vietnã. Foi uma clara mensagem: não brinque, né, com as pessoas que mandam nessa nação, né? Então, apesar do que se vende, né, que os Estados Unidos, né, sempre tiveram uma grande democracia, na verdade isso nunca foi verdade, né? Sempre mantiveram ali a nação com mãos de ferro, por isso que venceram, né, a Rússia na Guerra Fria. E aí está, né? O que se tornou então essa nação? Um líder aí que é mais combatido internamente do que externamente, né? Então a mídia aí toda hora, né, destrói ele, os movimentos aí, milhões de movimentos. E a única coisa que mantém ele no poder é exatamente esse senhor de cima, né, que é o Jeremy Powell, o secretário aí do Tesouro, que o tempo todo libera, né, cada vez mais dinheiro para que as bolsas não quebrem. Então, gente, por que isso é importante a gente refletir? Se realmente há uma movimentação de todo o establishment aí para, né, implementar algo novo, gente, não dá mais para falar que isso é algo normal, né? De novo, cena das pessoas tendo as casas invadidas por multidões são coisas aí de países, né, da América do Sul, alguns países da Ásia, alguns países da África, mas nos Estados Unidos, em Washington DC, gente, né, é no coração do império. É como você atacar Roma no Império Romano, gente. Não tem como, né? É algo muito simbólico, muito importante, né? E o que virou, então? Virou isso, né? Não há uma união, mesmo com uma crise desse tamanho, para você colocar o país no eixo. Há brigas internas, aí os estrangeiros, então, por isso que a gente trouxe de novo aí essa matéria da China.
Os inimigos, né, externos, então, vão aproveitar, vão se banquetear, então, esse é o momento, né, para esse grande país asiático que sempre perdeu nesses acordos, né, começar a ganhar, então, obviamente, né, vai fazer ali coisas que não estavam escritas, né, nos acordos que fizeram, e o presidente não vai poder fazer absolutamente nada, porque o problema interno que ele tem é maior do que qualquer coisa. Ele está focado agora em não deixar que o próprio país, né, simplesmente pegue fogo. E de novo, gente, o que a mídia fala, né, são passeatas aí completamente democráticas, em prol aí, né, de direitos civis, quando o que a gente vê no Twitter, né, estamos aqui mais uma vez aí da madrugada, simplesmente aterrorizado com as cenas, né, de barbárie realmente que a gente vê. E imagine entrar o exército, né, dentro da própria nação, os inimigos aí ao redor do mundo, né? Isso também é muito quem gosta aí de história clássica, né? Sempre que havia um conflito interno, os inimigos externos aproveitavam, né? Adoravam essa questão. Temos infinitos, né, exemplos disso daí na história. Então, o que será, né, dessa nação? E de novo, né, como nós sempre herdamos os problemas, né, dessa nação, quando isso começar a tocar aqui, né, temos o mesmo problema. A liderança aí do país tempo todo, né, sofre ataques de todos os lados, não há um acordo, né, entre os poderes, então realmente isso pode vir aqui para o Brasil também. Mas lembrando, né, como o próprio Uric sempre fala, o Brasil não é Estados Unidos e o real não é o dólar em termos de finanças. Então, com certeza, se isso, né, seguisse aqui, seria muito mais pesaroso para a nossa economia. Maravilha, pessoal, então, né, mais uma vez, pô, mas e aí, o que, que a gente faz, né? Gente, não há muito o que fazer, de novo, né, concentrar aí numa carteira anticrise, diversificado o máximo que puder, né, então ter coisas físicas, não físicas, eletrônicas no sistema, fora do sistema, por isso que serve uma carteira anticrise, ter um pouquinho ali, né, dos nossos pozinhos de put, exatamente para quando tudo isso bater na bolsa, pois uma hora vai bater, não tem como segurar isso para sempre. E realmente, gente, a gente nunca falou isso no canal, mas torcer, né, torcer realmente para que o Ocidente aí não vire, né, nações bárbaras mesmo, que percam o controle, né, da sua civilidade mesmo, né, das suas leis, e que a gente consiga ter, né, um futuro minimamente decente aí para nós e para nossos filhos, para nossa família. Então é isso daí, pessoal. Mais uma vez, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!